Olá, aqui é Angel Black trazendo mais histórias de terror para vocês. Antes de darmos prosseguimento ao vídeo de hoje, peço para você aí que não é inscrito, se inscreva no canal, deixa o gostei, compartilhe esse vídeo com mais pessoas que também gostam desse tipo de trabalho. Ativem as notificações do canal tocando o sininho. E assim, sempre que eu postar algo novo aqui na plataforma, rapidinho você vai ser notificado. E se você não gostar, compartilhe com os seus inimigos e se vingue deles. E agora vamos ao que interessa, que é histórias de terror, não é verdade? E essa é da página Mundo Obscuro, intitulado Ao Cair da Noite. Edward era um caçador habilidoso e um ótimo rastreador. Naquela manhã, ele chegara à pequena cidade de Riverwoods junto com mais um companheiro da empresa de investigadores particulares. Seu colega de trabalho, Scott, era bem mais velho que o rapaz e muito rancinza. O mesmo estava muito irritado por ter ficado como subordinado de alguém mais novo, pois viera a viagem toda dizendo como já tinha achado centenas de pessoas perdidas em florestas e como era um erro Edward ter ficado no controle da missão. Assim que chegaram na cidade, seguem direto para a prefeitura, pois o contratante dos serviços era o próprio prefeito, que repassa mais informações para os dois e pede agilidade e discrição, pois as buscas oficiais pelos adolescentes estavam concluídas e que era impossível os jovens terem desaparecido sem deixar nenhum rastro por tantos hectares de terra. A hipótese investigada no momento era que eles tinham fugido ou sido sequestrados. Mas ao conseguir acesso à papelada do caso, Edward logo percebe que essa hipótese era muito furada. Segundo relatos, 4 jovens tinham ido acampar na reserva florestal da cidade. Joseph, Luiz, Carter, que era filho do contante, do relatante, e Fernandes, o único que fora encontrado já sem vida. Após passar 48 horas da data que eles disseram a seus pais que retornariam da viagem, os mesmos acionaram as autoridades que encontraram o carro que fora usado pelos jovens para chegar até a reserva. Veículo esse pertencente a Carter, totalmente destruído, com marcas de violência animal. Cerca de 100 metros à frente, o corpo do jovem Fernandes já sem vida. Ainda não se sabe se ele foi morto por um grande animal ou se animais carnívoros da região o devoraram após da sua morte por causa indeterminada. Foi detectado falta de partes de membros inferiores e uma abertura na caixa torácica por onde boa parte de seus órgãos vitais foram provavelmente devorados. Fora isso, poucos sinais do restante do grupo foi encontrado. Apenas coisas como restos das barracas que parecem ter sido atacadas e alguns objetos como celulares dos dois desaparecidos. E após 10 dias, as buscas foram encerradas. Após saírem do gabinete do prefeito em direção à central da guarda florestal que cuida da reserva, Edward questiona seu companheiro se ele achava possível, após cerca de 13 dias, acharem os adolescentes ainda vivos.
Não somos pagos para tirar conclusões. Vivos ou não, temos que achar os garotos, pelo menos para os pais fazerem um velório digno. Já vi algumas pessoas durarem meses na natureza, perdidos. Claro, depende muito do local. Se não for povoado por animais agressivos e a pessoa tiver acesso a água e comida com abundância, respondeu Scott, enquanto tragava a fumaça de seu cigarro. Ao chegarem à central da guarda florestal, haviam 3 agentes no complexo. Ao serem informados do que se tratava, os 2 mais velhos riem e comentam entre si. Tomara que aqueles malditos nunca mais sejam achados. Edward acha aquilo estranho. Aparentemente tinha algo na história que estava sendo escondido dos investigadores. Os 2 são atendidos pelo guarda, que parecia mais jovem, que se apresenta como Javier e se prontifica a levar eles até o local onde o carro foi encontrado. Eles seguem na caminhonete da guarda florestal por cerca de 15 a 20 minutos, até chegar no local, que era uma enorme clareira que, segundo o guarda, era muito usada para deixar veículos. Com o auxílio dele, eles avançaram mais adentro, até chegarem no local onde o corpo do rapaz fora encontrado. Edward e Scott vasculham o local e acham marcas nas árvores, tanto feitas por unhas humanas quanto feitas por garras de um animal, e chegam à conclusão: não sei quem comandou essa investigação, mas é um imbecil. Está mais que óbvio que um grande predador ceifou a vida do moleque, a julgar pelas marcas que ficaram nas árvores. Deve ter sido um enorme urso pardo. Não sei por que os outros correram para dentro da floresta, pois ir para um local aberto teria sido melhor, diz Edward ao guarda florestal, que responde: vocês não viram as fotos do carro, nem do corpo ainda, não é verdade? Quando virem, irão me dar razão para acreditar que não foi a merda de um urso que fez isso, disse Javier, com uma feição de espanto em seu rosto. Enquanto retornavam para a caminhonete, eles perceberam que alguém os aguardava próximo da mesma. Era um dos caçadores locais, um velho senhor que, após se apresentar, diz apenas que veio até ali para lembrar os guardas e dar um conselho aos investigadores. Não fiquem aqui até o amanhecer. A floresta não é pacífica com os desavisados, muito menos com pessoas de fora. Scott questiona o que o velho queria dizer com aquilo, enquanto acendia o seu cigarro. Não me importa se vocês irão acreditar ou não, mas as coisas perigosas vagam por aqui. E se você não souber como lidar com elas, jamais vai sair desse local com vida. Jamais ande à noite e, se precisar andar, fuja se avistar animais com comportamentos fora do comum ou com olhos brancos brilhantes. Scott começa a rir enquanto segue para a caminhonete. Edward agradece o senhor pela hospitalidade
e segue para o veículo junto ao guarda. No caminho, Scott comentava rindo que, em todos os anos que tinha de experiência, era a primeira vez que ouvia um caçador experiente acreditando em crendices e histórias de bicho-papão. Ao ouvir isso, Javier avisa eles que não iria guiar eles até a área onde as cabanas foram encontradas, pois iria escurecer até chegarem no local, já que não era possível ir com carros para lá. E ao contrário deles, ele temia aquela floresta durante a noite. Scott começa a tirar sarro do guarda, mas acaba sendo repreendido por Edward, que o obriga a se desculpar com Javier, que, em respeito, diz ao mesmo que tentaria conversar com os outros para ver se alguém iria com eles até o local. Ao se lembrar dos outros guardas, o investigador questiona o que eles queriam dizer com "eles mereceram" ao ouvirem falar sobre as buscas dos jovens mais cedo. Há cerca de uns 5 meses atrás, 5 meninas de cerca de 15 anos desapareceram. Elas pertenciam a uma cidadezinha daqui de perto. As investigações apontam que o filho do prefeito, o Carter, e seus amigos tinham relações com elas. Então, eles foram acusados de serem os principais suspeitos, mas tudo acabou arquivado, mesmo todo mundo sabendo que poderia ser eles os responsáveis. As meninas nunca mais foram vistas, e agora, com o desaparecimento dos rapazes, muitos comemoram, dizendo que foi apenas o karma do que eles plantaram, disse o guarda Javier antes de estacionar a caminhonete. Minutos depois, os guardas mais velhos vêm até eles e informam que iriam guiá-los pela floresta, mas cobrariam 2.000 de cada um, mantimentos e armas de caça. O grupo segue floresta adentro, por onde teriam que caminhar por mais de 4 horas. Após muitas horas de caminhada, o grupo chega ao local, com a noite quase caindo. Um vento gelado assoviava entre as árvores. Ao observar as barracas, eles percebem que o acampamento dos jovens tinha sido atacado de forma violenta. As barracas e equipamentos estavam destruídos e espalhados. Viu? Não tem nada demais aqui, disse um dos guardas, enquanto Edward e Scott procuravam por evidências de qual animal teria feito aquilo. Talvez um urso pardo, mas teria que ser um bem grande para fazer esse estrago. Porém, o estranho é que não tem sinais de pelos do mesmo. Talvez o velho esteja certo e tenha um monstro nessa floresta, disse Scott em tom de piada. Enquanto investigavam o local, Edward percebe uma enorme silhueta ao longe e então aponta a mesma para Scott. Os dois então vão atrás, pois concorda que poderia ser o urso causador de todo aquele estrago. Enquanto a dupla entrava mais e mais adentro da floresta, os guardas se mostravam incomodados com aquilo, dizendo que logo estaria muito escuro para voltarem embora. Porém, os dois ignoraram,
Minutos depois de começarem a perseguição, os dois começaram a correr para alcançar o animal que se afastava gradativamente. Não acho que seja um urso. Se fosse, já teria tentado vir em nossa direção. O vento está a favor dele. Era para ele já ter percebido a nossa presença, comentou Eduardo. Se for um cervo, é o maior que eu já vi, e vou querer a cabeça dele empalhada em minha sala, respondeu Scott com um tom de empolgação. Eles continuaram a perseguição do animal, até que a luz começou a desaparecer do ambiente e começaram a cair da noite. Mas antes que os dois desistissem e resolvessem voltar para a cidade, com o mudar da direção do vento, sentem um odor horrível que lhes era familiar. Então decidem tentar achar a fonte daquele odor fétido de carne podre, que indicava o pior dos cenários. Ou era alguma carcaça de animal, ou era o que restara dos jovens. Após mais alguns minutos de caminhada, Eduardo e o seu parceiro acharam a fonte do mau cheiro e, para eles, era o pior cenário possível. Uma cova rasa, com 5 corpos dentro. Os mesmos estavam em um estado muito avançado de decomposição. Ao analisar os corpos, Edward demonstra preocupação enquanto procurava algo que desse para identificar os corpos, e pelas vestimentas e cabelos, ele chega a uma conclusão e questiona seu parceiro. Os corpos são femininos. Você acha que são as garotas que o Javier mencionou que estavam desaparecidas? Scott faz uma cara de preocupação. Os guardas estão quase nos alcançando. Vamos esperar eles para relatar. Mas fique atento, garoto. Isso aqui está estranho. Da mesma forma que nós achamos essa cova, as equipes de buscas também deveriam ter achado, disse Scott para Edward. Assim que os guardas chegaram até a dupla, os mesmos demonstravam nervosismo e, ao serem informados do achado, apontaram as suas armas para os dois investigadores. Vai com calma aí, meus amigos. Pelo que eu vejo, isso aqui não é novidade para vocês. Ou é? Nós podemos negociar com o prefeito para manter isso aqui em segredo, disse Scott para os guardas. Até onde eu sei, mortos não contam segredos, respondeu um dos guardas, enquanto dava uma risada. O clima era de tensão. Ambos apontavam armas uns para os outros, até que começaram um tiroteio, em que os dois detetives se separaram mata adentro pela escuridão que já pairava sobre a floresta. Eduardo corria o mais rápido que conseguia, sem ligar a sua lanterna para que a sua posição não fosse denunciada para os guardas, que procuravam freneticamente por ele e seu parceiro. Há um certo tempo, caminhando sem rumo floresta adentro, ele avista uma estrutura que parecia ser o resto de uma estrutura antiga. Talvez um galpão ou uma casa. Ele não conseguia distinguir de longe devido à pouca luz que vinha somente da lua, que estava cheia naquela noite. Ao chegar mais perto, Eduardo sente novamente um odor fétido de carne podre. E ao se aproximar da construção,
O mesmo percebe que o cheiro de carne podre ficava cada vez mais forte. O local estava cheio de amuletos estranhos, aos quais ele ilumina com a sua lanterna, percebendo que a construção era muito mais antiga do que ele pensava. Era toda feita de pedras amontoadas, cheias de musgo que tinha crescido nas mesmas com o passar dos anos. Edward olha com atenção os amuletos, mas não reconhece sendo como de nenhuma tribo nativa da região que ele conhecia. Ao adentrar a construção que não possuía teto, ele percebe que ao centro havia um altar a alguma divindade mitológica que o mesmo desconhecia a identidade ou a origem. Um ser disforme esculpido na pedra que lembrava um cervo, mas em sua boca possuía dentes e pernas muito longas para o seu corpo. Mas foi ao iluminar a parede à frente do altar que ele ficou em estado de choque e descobriu o motivo daquele odor de carne podre. Ali, suspensos por uma espécie de gancho e amarrados por uma espécie de plantas trepadeiras, estava ali os corpos dos 3 rapazes desaparecidos. Bom, ou pelo menos o pouco que tinha sobrado deles. Ao ver aquilo, Edward sentia em seu ser que aquilo não era algo normal. Nenhuma espécie de animal guardaria os restos de caça de uma forma tão complexa e macabra. E mesmo que aquilo tivesse sido feito por um humano, não fazia sentido as plantas que haviam crescido de forma perfeita para ajudar a manter os restos dos corpos suspensos naquele local, que agora se tornara mais macabro. Pela primeira vez em sua vida, ele estava cogitando que aquilo só podia ser algo sobrenatural. Enquanto estava imóvel por aqueles pensamentos, Edward ouve atrás de si, pela entrada por onde ele havia entrado no local, barulhos de cascos, e ao se virar para trás, percebe aquela enorme silhueta negra que caminhava lentamente para dentro do local. A criatura era muito grande para ser um mero cervo, o que deixa o rapaz paralisado de medo. Os olhos daquela coisa brilhavam como 2 lâmpadas brancas, e ao ficar centímetros do rapaz, aquela coisa revela uma boca enorme e cheia de dentes enormes, como de um grande tubarão. A criatura cheira o rapaz e encara ele olho no olho, enquanto o mesmo permanece petrificado pelo medo que a aura daquele ser mitológico lhe causava. Após alguns minutos encarando e cheirando o rapaz, aquela coisa vira as costas para ele e desaparece pela porta por onde entrara. O rapaz, ainda anestesiado por ter visto a criatura, volta a caminhar pela floresta tentando achar a saída. Enquanto caminhava, atordoado pela sensação de medo,
Edward não percebe os guardas se aproximando até que eles já estejam em cima dele. Ele luta contra os dois, mas acaba desarmado e, ao cair no chão, começa a ser espancado pelos guardas. Ele estava quase perdendo a consciência quando escutou um dos guardas alertar o outro, que ainda o chutava. O homem apontava sua lanterna para algo que estava entre as árvores. Que merda é essa? Já viu um cervo desse tamanho? Questionou um guarda para o outro, enquanto apontava a arma para o animal. Mas logo após o tiro, Edward percebe um medo tomar conta do rosto dos dois. E logo, aquela criatura que ele tinha visto nas ruínas avança sobre os dois, despedaçando de imediato, enquanto o outro disparou a correr freneticamente floresta adentro, gritando por ter visto seu amigo ser morto ali, na sua frente. Gritos que, alguns metros depois, foi silenciado. Silêncio este que tinha tomado conta do ambiente. Edward só conseguia ouvir o som do mastigar da criatura, que provavelmente tinha alcançado o guarda. Então, mesmo ainda meio cambaleando pelas agressões, ele se afastou do local, torcendo para aquela coisa não vir atrás dele. Edward então caminha por mais algumas horas, usando a posição da lua no céu para tentar achar o caminho de volta à central da guarda florestal ou alguma estrada onde pudesse pedir ajuda, pois não tinha sinal telefônico na região da floresta. Quando ao longe ele avista uma lanterna que o mesmo imagina que era o seu parceiro de trabalho, o que se confirma quando Edward se aproxima dele. Os dois seguiam floresta adentro. O relógio no pulso de Scott marcavam 4:30 da manhã. Faltava pouco para a luz do sol nascer e, ao caminharem por mais ou menos uma hora, percebem que estavam perto da clareira usada de estacionamento, aonde o veículo dos rapazes tinha sido achado. Ao chegarem na clareira, os dois param um pouco para recuperar o fôlego em alguns bancos que tinham sido colocados na clareira. Quanto você acha que o prefeito iria pagar para nós mantermos em segredo o que aqueles moleques fizeram? Disse Scott enquanto sorria. Não vamos cobrar nada, porque assim que sairmos daqui, vou ligar para os federais. Vou ferrar com aquele corrupto e todo mundo que ajudou a acobertar o caso, disse Edward com um tom de voz de bravo. É por isso que não gosto de trabalhar com pirralhos como você, disse Scott, enquanto sacava um revólver da cintura, apontando para o rapaz. Não vou perder dinheiro por sua causa. Ou você faz um acordo comigo, ou morre aqui mesmo, garoto, disse Scott, já engatilhando seu revólver. Edward percebe uma sombra surgindo atrás do homem. Sombra esta que logo adentra a clareira. Era a criatura. Ela tinha os alcançado.
O rapaz sabia que não adiantava correr daquela coisa, pelo menos não daquela distância. Não faria diferença alguma. Scott, ao avistar o enorme animal, atira com o seu revólver várias vezes antes de ter o seu braço arrancado, com apenas uma mordida pela enorme boca da criatura, que em seguida arranca as vísceras do homem e começa a mastigar. Mastigar ele ainda vivo. Edward fica paralisado, assistindo aquela cena grotesca. Os gritos de seu companheiro de trabalho eram pavorosos, mas rapidamente param, dando lugar ao som da carne sendo rasgada por aqueles enormes dentes. Quando a criatura se vira na direção dele, o rapaz já esperava o seu destino. Apenas torcia que fosse uma morte rápida e indolor. Mas, para sua surpresa, a centímetros dele, novamente, a criatura o encara com aqueles olhos brilhantes e o cheira por diversas vezes, como um predador faz com uma presa. Era possível sentir o bafo metálico e quente devido ao sangue fresco que escorria da boca daquela coisa, que após alguns segundos fazendo aquilo, se virou e foi até o que restava do cadáver do Scott e sumiu na escuridão da floresta, levando o cadáver. O rapaz continuou caminhando pela estrada de terra, quando os primeiros raios de sol começaram a aparecer. Ele escutou ao longe o som de um motor de carro, veículo este que logo o alcançou. Era aquela velha caminhonete do caçador que, ao passar por ele, parou metros à frente. O velho senhor desceu do veículo e disse: "Aquela coisa achou vocês, não foi? Eu avisei para não ficarem lá após o cair da noite. Vamos, garoto, eu te dou uma carona até seu carro." Edward agradeceu e aceitou a carona. E assim que retornou à civilização, como tinha prometido, foi direto aos federais. Os jornais regionais noticiaram por semanas como, de forma covarde e corrupta, o prefeito da pequena cidade de Riverwood tinha acobertado o assassino de 5 meninas inocentes, no intuito de livrar o seu filho e amigos da cadeia. Os corpos passaram pelas devidas perícias e foram devolvidos às famílias que finalmente puderam fazer um enterro digno para as jovens. Os 2 guardas e o outro detetive, apesar das buscas, nunca mais foram encontrados, nem vivos ou mortos, assim como o paradeiro dos corpos dos suspeitos que estavam desaparecidos. O parque foi isolado e atualmente é proibido acampar ali. Mas o que mais intrigou a população local foram as diversas placas pintadas à mão, deixadas em vários pontos da floresta, com um aviso: "Cuidado, não adentre esta área após o cair da noite." As autoridades locais oficialmente
Dizem que as placas foram colocadas no local por caçadores, no intuito de alertar sobre os perigos dos predadores noturnos da região, mesmo sabendo que a verdade é bem mais sombria e perigosa que simples animais. Contos diversos ao cair da noite. Autor Carlos Alexandre Ehrlich. E aí, aterrorizados, o que vocês acharam dessa história? Já ouviram histórias parecidas? Eu sim. Mas pelo que eu vi aqui, essa entidade não era má. Ela simplesmente queria purgar os corruptos, as pessoas que moravam ali, que eram realmente o próprio mal, a raiz de todo o mal. E vocês, o que acharam dessa história? Deixem as suas opiniões nos comentários. E se querem ver mais histórias como essa, escrita por Carlos Alexandre Ehrlich, vai estar na descrição do vídeo o link da página dele e também o link do livro físico e também do livro na Amazon dele. Ele escreve livros com essas histórias de arrepiar. Bem, se você está aqui pela primeira vez no canal, se inscreve aí. Vai ser uma honra ter você aqui comigo. Peço a todos que não saiam do vídeo sem deixar um like, sem compartilhar, sem dar o seu pitaco, a sua opinião, sem ativar as notificações do canal. Isso também é muito importante e ajuda o nosso canal crescer cada vez mais e trazer mais aterrorizados para o clã. E se você quiser dar uma ajudinha a mais, você pode usar o super chat, os super stickers, o valeu e até mesmo o Pix do canal. A chave do mesmo vai estar na descrição do vídeo também no primeiro comentário. E você aí que tem um conto, uma história, um relato, escreve livros, teve experiências com o sobrenatural, projeção astral, mande aqui para o e-mail do canal. Ou melhor dizendo, envie o seu texto para o e-mail do canal, que é luçonjavermelha@gmail.com, tudo em letrinhas minúsculas, e vai estar na descrição do vídeo e também no primeiro comentário. Se você não quiser se expor quando contar o seu relato, eu garanto o seu anonimato. Se quiser ver a sua história transformada em conto sem perder a veracidade e a ordem cronológica dos fatos, sem perder a essência, farei isso com muito prazer. E se você quiser que eu divulgue aqui os seus trabalhos, será uma honra inenarrável, meus aterrorizados. Pois aqui você escolhe como quer ter os seus trabalhos narrados por mim. Lembrando que sempre escreva no texto, tá? Para eu saber como estar procedendo. Na descrição do vídeo tem muita coisa legal. Além dos links da página que mandou o conto. Ai, muita coisa legal mesmo. Vale a pena você ir lá dar uma explorada. Também tem as playlists do canal Angel Black Contos de Terror, que está lotada de vídeos. Gente, já passou de 1000 vídeos, ó. Vale a pena dar uma explorada, hein? Se eu fosse você, a hora que acabar o vídeo aqui, corria lá maratonar. Vale muito a pena. E você pode também prestigiar o outro canal da Angel, o canal de variedades, cortes. Aliás, variedades. Todo assunto você encontra lá. Então, também pode me prestigiar nas outras redes sociais. Lembrando que eu também estou no Spotify. Fica ouvindo os relatos da Angel enquanto viaja, enquanto limpa a casa. Super legal. Vai lá no Spotify e dá uma prestigiada. Amores,
Quero agradecer agora, né? Que só tava pedindo, né? Quero agradecer agora a todos os canais parceiros, grupos, páginas e vlogs. Muito obrigado mesmo por colaborarem na criação e na divulgação do meu trabalho. Isso é muito importante. E hoje vou dar ênfase aqui o autor Carlos Alexandre Euriche. Gratidão, Carlos. Mas principalmente eu tenho que agradecer os meus aterrorizados. Obrigado por estarem sempre comigo. Obrigado por cada curtida, cada compartilhamento, a cada relato enviado para o e-mail do canal. Vocês são incríveis! Não existe canal nesse YouTube. Não existe canal na Via Láctea com inscritos como vocês. Eu só tenho a agradecer. Gratidão, gratidão e gratidão. Bem, meus amigos, por hoje é só. Fiquem com Deus e até um próximo vídeo. Eu amo vocês demais. Fui!